Olá, gente! Por que é tão difícil a gente resolver conflitos? Por que é tão difícil a gente estabelecer um diálogo e falar com o outro, falar aquilo que a gente quer, ouvir aquilo que o outro tem também para dizer e entrar num ponto comum de acordo? Esse tema do vídeo de hoje tem muito a ver com um fato que está acontecendo exatamente nesse dia que eu estou gravando o vídeo, por isso está fresquinho, então eu quero compartilhar as ideias com você. Eu estou fazendo um trabalho com uma profissional que chama Carol Guedes e ela faz uma reorientação de caminhos de vida, reorientação de objetivos mais focados na alma, mais focado naquilo que eu quero fazer. E aí eu estava dizendo sobre um lugar que para mim é muito complicado, que é a dificuldade que eu tenho de colocar as minhas vontades, de falar as coisas que não estão me agradando, de me expressar e de ficar ouvindo o feedback do outro também, às vezes ouvir também do outro aquilo que ele não gosta de mim, aquilo que ele gostaria que eu mudasse. E ocorreu um fato. Tem ocorrido, na verdade, esse é um ano de muitos rompimentos, muitas mudanças na minha vida e recentemente ocorreu um fato também de um novo rompimento, de uma nova mudança de parceria e aí eu percebi que houve uma chateação do lado de lá porque talvez eu tenha deixado de expressar algumas coisas que já me incomodavam lá atrás. E aí ela me trouxe uma questão. Como a gente conversa muito sobre a infância, sobre as coisas que ocorreram na minha vida, ela me disse assim, que a criança que não é criada pelos pais, ela não se sente no direito de exigir nada, de pedir alguma coisa, de merecer alguma coisa. Então, geralmente, ela está sendo criada, por exemplo, eu fui criado pelos avós, e aquilo que vinha era quase como um favor. Eles estão fazendo um favor para mim. E não tem aquela espontaneidade de um filho que está sendo criado pelos pais, poder pedir, papai me compra isso, mamãe me dá aquilo, por favor me faz isso, me faz aquilo. Então a gente não tem essa espontaneidade. E realmente é uma verdade. Isso soou bem fundo dentro de mim, porque eu percebo que não é de agora que eu não consigo me expressar, é de sempre. A vida que eu tive, as idas e vindas, os medos, os vários lugares que eu morei, então tudo isso dificultou muito a minha expressão. O que acontece quando a gente não consegue se expressar? A gente acaba entrando em acordos que não são tão claros, as pessoas começam a fazer coisas e nós começamos a fazer coisas para elas que não são de comum acordo, enfim, não estão abastecendo as minhas vontades e nem as vontades do outro. Uma insatisfação velada começa a surgir, essa insatisfação vai ganhando um campo muito grande dentro da relação e é um campo invisível e depois de um momento essa coisa explode, né? Então, de repente, por um motivo absolutamente banal, as pessoas começam a brigar, as pessoas rompem. E isso ocorreu muito comigo e eu estou em busca dessa melhoria, né? Dessa comunicação muito mais sincera daquilo que eu estou pensando, para que eu possa estabelecer relações e acordos claros que sejam bons para mim e sejam bons para o outro lado também. E para isso é necessário que eu fique em paz com a energia da minha criança abandonada, daquela criança que foi jogada de um lado para outro, daquela criança que não tinha o direito de se expressar. E é muito louco, né? Porque a gente trabalha com isso, eu sou terapeuta há muitos anos, mas em volta e meia, dentro de algum tipo de relação, aparece um movimento meu onde não sou eu adulto que está fazendo uma negociação, que está conversando com o outro, mas é uma criança que não se sente merecedora de nada. E aí é lógico que os conflitos podem ocorrer. Falado isso, logo em seguida, depois desse atendimento que eu tive com ela, foi muito interessante porque pela constelação a gente percebe a sincronicidade do universo. Aí, do nada, surgiu um conflito e eu fui jogado no meio desse conflito. E eu estou falando até rindo porque quando eu comecei a ver isso,
eu percebi que era um movimento tipo uma prova, falando, olha aqui, o momento de você se colocar como um adulto e não achar que as brigas, as discussões, os blá blá blás que estão sendo falados tem a ver com você, né? Não estão tentando te afetar ou tentando te atingir. E eu consegui, graças a todo o papo que eu tive hoje, graças a essa conscientização, de ficar num lugar dessa discussão, de me posicionar, de colocar aquilo que eu achava, de não entrar nas provocações, me sentindo muito tranquilo e até que o acordo foi finalizado e foi muito interessante realmente perceber como é que quando a gente está nesse lugar de criança ferida, de criança machucada, a gente inevitavelmente atrai conflito e esse conflito ele não vai se resolver. É por isso, a mensagem que eu quero deixar desse vídeo hoje é para você se observar, você que está se identificando com essa ideia de conflito, se observar e perceber a sua criança interna, os conflitos de criança que você foi jogado sem poder reagir, as situações onde você não teve voz para falar, as situações onde você queria alguma coisa e não pôde falar, ou se falou, não conseguiu. E, lógico, as situações onde você foi massacrado, às vezes, por um irmão mais velho, por um primo, por um tio, ou até pelo pai ou pela mãe que tiveram uma educação muito rígida, muito severa, e aí isso daí ficou impregnado em você e você está trazendo até hoje reflexos dessa infância. E aí você vai ter que ficar em paz com essas emoções, então não adianta fugir delas. Às vezes as pessoas veem hoje no mundo atual, inclusive um chefe, um sócio, um colega de trabalho, um parceiro, alguém, um professor, né, que te provoca, eles vêm exatamente para te chacoalhar e falar, olha, tem uma emoção aqui para ser vista. Então, se a gente não pegar pelo lado pessoal e conseguir se trabalhar, nós vamos entrar em contato com essas dores e vamos poder deixá-las, e depois disso a gente aprende a se dominar e começa a se colocar com muito mais inteligência nas relações. Vou falar também de um aspecto da constelação sistêmica que também está envolvido com esse lado emocional. Então, muitas vezes, a gente também está identificado com alguém que foi excluído no nosso sistema familiar. Alguém que foi massacrado, alguém que foi humilhado, uma pessoa que não teve lugar, né, que tinha que ser um serviçal, enfim, alguém que foi colocado numa posição muito chata, assim, muito sem autoestima, e todo mundo pisava. E a gente com certeza vai ter alguém na nossa família dessa forma. Eu estava até conversando ontem com um grande amigo, Fernando, né? Um abração aí, Fernando, sobre isso, e ele identificou um parente muito próximo dele que tinha esse tipo de personalidade, de figura dentro da família, e ele pessoalmente também se identificava, tinha dó, tinha uma empatia em relação a essa pessoa. Logicamente que a gente acaba atraindo para nós essas situações de humilhação, de rejeição, de se colocar para baixo, de não ser visto, de ser agredido, de ser humilhado. Então, pelo olhar da constelação, é muito possível que além desse lugar de infância onde a gente foi pisado, a gente também esteja identificado com alguém que não conseguia se expressar, ou alguém que quando se expressava era punido, não tinha sua expressão validada. É importante então olhar também por esse aspecto para que a gente possa soltar essa energia. Internamente, às vezes a gente tem a ideia de que estará salvando alguém, estará salvando inconscientemente essa pessoa do passado, honrando a dor dele. E na verdade, né, como Bert Hellinger diz, isso não tem o menor sentido. A gente vai sofrer junto, não haverá nenhum tipo de salvação para essa pessoa, o passado não vai mudar e a gente, a única coisa que faz é fazer da nossa vida atual uma coisa ruim. Olhando por esses aspectos, então, quando a gente consegue olhar para as nossas dores, sejam dores de infância ou dores sistêmicas, a gente vai com certeza se libertando. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Então, conflitos, eles têm realmente soluções quando a gente consegue tomar posse da nossa inteligência emocional, quando a gente consegue agir a partir de um centro, a partir de uma consciência que não se identifica mais com essas dores. Um grande abraço e até um próximo vídeo.